Boa tarde a todos. Que bom estarmos juntos de novo. As nossas palavras iniciais sempre de agradecimento a Deus, aos bons espíritos, amigos, companheiros dessa casa, pela oportunidade de estarmos aqui nós todos, presentes fisicamente, também os internautas que nos escutam. E hoje nós vamos falar sobre a pena de morte. É um tema, às vezes, difícil de ser abordado, né? Mas espero que saiamos daqui um pouco mais esclarecidos sobre algumas coisas a respeito desse tema. A época era do Cristo na terra. Jesus por aqui peregrinava e muitos em seu nome falavam. Os hebreus conviviam em harmonia, apesar de subjugados pelos romanos, com seus costumes, com sua religião, diferente da religião dos romanos. E entre eles havia sempre os doutores da lei. Gosto de dizer que os fariseus, que eram considerados os doutores da lei, eram o que hoje nós chamaríamos de ministros do Supremo Tribunal. Eles eram os que detinham a sabedoria jurídica, que se confundia com a sabedoria religiosa à época. E existia uma família, que era uma família não muito abastada, mas também não muito com recursos precários. E essa família, o pai desta família, o provedor dessa família, se envolveu em situações de dificuldade. E ele foi sentenciado pelos seus à pena de morte. Porém, naquela época, a pena de morte ou as penas criminais, elas não eram somente utilizadas para quem praticasse o delito, mas para a família inteira. E nessa situação, a mãe também acabou desencarnando, o pai desencarnou, vítima desse processo. A filha conseguiu sair e ir morar com os parentes e amigos da família distantes em outra cidade. E o filho foi tido como escravo e enviado às galés, ou seja, aos navios, onde seria um escravo que conduziria mecanicamente aquele navio, passando por todos os sofrimentos. Gesiel era o nome desse escravo, desse rapaz, jovem, estudado, inteligente, que teve a sua juventude ceifada por um problema com relação ao seu pai. Esse rapaz, muito inteligente e de bom coração, num dado momento de sua vida, como escravo, ele salva um romano de um naufrágio. Salvando esse romano, que era um homem de poder, ele ganha então a sua liberdade. Gesiel chega a Jerusalém, muito sofrido, muito doente, muito magro, sem nenhum tipo de recurso, e é recebido por Simão Pedro na Casa do Caminho. A Casa do Caminho era uma instituição que recolhia os pobres, os deserdados. Nesse momento, Jesus já havia sido crucificado. E Simão Pedro dava todo o caminho às palavras de Jesus, diante das inúmeras dificuldades que ele vivenciava na Casa do Caminho. Gesiel chega, é primeiro atendido em suas necessidades mais imediatas, alimentação, saúde, descanso, e depois ele começa a se inteirar dos trabalhos da casa e quer ajudar. Só que os trabalhos da casa também, durante os trabalhos da casa também existia
os estudos das palavras de Jesus, das palavras do Cristo. E ele se encanta por aquilo e se torna um cristão. E com uma fluidez nas suas palavras, uma eloquência tão grande, que ele passou a divulgar o cristianismo. Ele toma o nome de Estevão como nome cristão e passa então a divulgar a palavra do Cristo. Nessa época, como eu disse, os doutores da lei não estavam gostando muito desta história do cristianismo estar ganhando essa proporção tão grande diante da sociedade. E um doutor da lei, em especial, que se chamava Saulo, começou a frequentar as reuniões que Estevão estava e a discutir e a buscar pegar situações em que ele conseguisse colocar Estevão em situações complicadas. Mas Estevão, sempre muito brando, manso, pacífico e coerente, sempre conseguiu se desvencilhar dessas situações e com o grande conhecimento que tinha, tanto do Evangelho, do Cristo que havia deixado, quanto das leis que Saulo também pregava, ele foi conseguindo não se deixar cair nesta enrascada. Mas Saulo não se deu por vencido. E sentimentos não muito nobres, como vaidade, raiva, disputa de poder, começaram a tomar conta deste homem que tinha o poder na mão das leis. E ele então consegue levar Estevão à execução pela pena de morte, através do apedrejamento. Esse doutor da lei, depois de algum tempo, se torna cristão. É uma história que todos provavelmente conhecem. Ele toma o nome de Paulo e passa depois a ser um dos maiores divulgadores da doutrina cristã no mundo inteiro, criando várias igrejas. E por que nós estamos começando com essa história sobre a pena de morte de Estevão? Porque nós estamos vendo, e quando eu fui fazer o levantamento para estudo desse tema, eu comecei a pensar, poxa vida, se Saulo / Paulo errou tanto condenando a pena de morte um espírito tão iluminado que em datas posteriores passa a ser um guia deste mesmo Saulo, ajudando, amparando no seu trabalho de divulgação. Será que nós, que não somos Saulo, que não somos espíritos com tamanha capacidade de mudança quanto ele foi, será que nosso julgamento é um julgamento adequado? Será que aquilo que eu acho que é o correto, realmente é o correto? Será que eu consigo ter a noção do que é realmente próximo das leis de Deus? Porque eu tomei como exemplo um espírito que, para mim, é um dos mártires do Evangelho que eu mais admiro, que foi Paulo. A capacidade de mudança deste espírito. Creio que quase todas as palestras que eu falo, eu tenho que falar um pouquinho de Paulo. Porque a capacidade que ele teve de sair de Saulo, perseguidor, para Paulo, aquele que divulga e que se torna o perseguido, não faz dele qualquer espírito. Então, tudo que vem dele me traz muita repercussão. E eu fiquei pensando, poxa vida, como ele errou.
como ele foi capaz de um julgamento tão precipitado? E isso me levou a pensar em ética. Porque quando ele vivenciou esse julgamento, ele era conduzido por uma noção de ética. Ética vem do grego ethos. E ethos quer dizer um local de acolhimento, de aconchego, como se fosse uma toca do animal. E que os helenos, os gregos, filosofando sobre isso, fizeram deram uma outra conotação a essa palavra. Como se fosse aquilo que para nós, seres humanos, seria a nossa segurança. Que é a ética que eu carrego, ou que uma comunidade carrega, ou que um povo carrega. E a partir desta noção de ética, ética e também de etiqueta, né? Que são as mesmas, mais ou menos, é o mesmo radical, ética e etiqueta, é que nós vamos buscando pensar qual é a ética que movimenta nós, hoje, povo, Brasil. Será a ética muito próxima da ética do Cristo? Porque se alguém tem uma capacidade de oferecer-nos uma noção justa de ética, seria o espírito mais avançado, mais ilustre, o mais superior que nós tivemos o convívio, que foi o Cristo. Então, nós vamos começando a refletir agora que o nosso conceito de ética, ele vai depender de época, de civilização, de grupamento. E isso faz com que nós nos juntemos em pessoas afins e tenhamos condutas. Condutas de pensamento, de fala, de sentimento e de ação também. Mas assim como para Paulo foi muito difícil alterar seu entendimento sobre a ética, para nós também é. A pena de morte, ela é permitida desde que nós nos entendemos por civilização. Desde a época dos egípcios, e antes até, há 2000 anos já se falava em pena de morte. Isso ficou muito intenso à época da Idade Média. E nós poderíamos ter sofrido essas penas, ou poderemos também ser aqueles que causaram as penas de morte. Então o nosso conceito vai mudando, mas ainda existe eco em nosso coração sobre essas questões. São questões que nos envolvem desde o princípio de quando fomos criados, simples e ignorantes. Simples nas nossas necessidades, ignorantes naquilo que ainda iríamos percorrer e também no que desejávamos fazer. Eu acho que o conceito de simples e ignorante é mais ou menos isso. Simples porque, como todos éramos muito simples, com coisas muito materiais, não precisávamos de grande coisa. Mas também não sabíamos para onde ir. Esse conceito de simples e ignorante é muito utilizado hoje, né? Quando a gente quer falar sobre a evolução do espírito. Então, nós vamos vendo que a ética, e a ética que permitia esse tipo de crime, ela ainda está vigente na nossa civilização. Fui fazer alguns levantamentos de dados, que eu gosto um pouquinho de dados. Em 2013,
273 pessoas foram assassinadas através da pena de morte no mundo. Sendo que o país que mais envia prisioneiros para a pena de morte é a China. E a China não divulga dados. Então, com certeza, esses números foram muito maiores do que os 273. Tem 24 mil pessoas aguardando para serem executadas no mundo. É muita gente. A Europa inteira já baniu a pena de morte. A Europa toda, em todas as situações. O Brasil aboliu a pena de morte. Verdade ou falso? Quem acha que é verdade, levanta a mão. No Brasil, não existe mais a pena de morte. Todo mundo acha que no Brasil tem a pena de morte? No Brasil, temos pena de morte. Em caso de guerra instalada, nós ainda temos o direito de mandar pessoas para serem executadas, pena de morte. Assim como em outros países. Alguns países com penas parciais, como é a do Brasil, mas a Ásia, a África, os Estados Unidos, a maior democracia do mundo, quase todos os estados dos Estados Unidos são adeptos à pena de morte. E aí, a gente vai raciocinando em cima disso, né? Poxa vida, mas um país civilizado, com tantas pesquisas, será que eles ainda não conseguem definir se a pena de morte vale a pena ou não? Não. O grupo que quer que acabe a pena de morte mostra dados que não mudou nada, não alterou em nada a criminalidade quando ainda existe pena de morte. E o grupo que é a favor da pena de morte, foi lançado agora há pouco um trabalho da Universidade de Harvard, dizendo que o índice de criminalidade caiu. Mas o conjunto dessa situação nos diz que eles não sabem de nada. Ninguém sabe o que diz. Então a gente está vendo que o nosso conceito de ética, o nosso conceito daquele lugar que nos acolhe quanto pessoas, quanto civilização, quanto povo, ele ainda é falível. E olha que eu nem entrei ainda nas questões espíritas. Estamos só navegando por questões absolutamente materiais. Estamos hoje unidos em países, ou neste país, no Brasil, onde a situação está muito difícil, né? E aonde um sentimento de querer fazer justiça, às vezes é um sentimento muito intenso. Em fazer justiça com a própria mão, ou que a justiça tome medidas extremas para afastar do nosso convívio pessoas, espíritos, que nós julgamos não serem mais compatíveis com o nosso modo de viver. Isso passa na cabeça de cada um quando nós vemos na televisão, no jornal, na internet, situações graves como acontecem nesse país. E eu me arrisco a dizer que poucos de nós nunca teve um pensamento como esse. Porque, como eu disse antes, isso ainda encontra eco em nosso coração. Nós ainda achamos que esse tipo de punição, em algumas circunstâncias, poderia ser utilizado, porque nos livraria do convívio deste indivíduo que não cabe mais aqui dentro deste país. Ledo engano nosso. Porque
existe um Deus supremo muito maior do que tudo aquilo que nós conseguimos imaginar. E se um espírito aqui chega, é porque ele tem condições de aqui estar. Se ele não tivesse condições, ele não estaria mais aqui. E nós que já não cometemos graves delitos, cometemos pequenos delitos. Quase 100% de nós. Quarta-feira, Cláudia anunciou dependências e compulsões. Compulsão por mentira, pequeno delito. Os estudos mostram que nós mentimos quase que o dia inteiro. Em pequenas mentiras, de pequenas mentiras em pequenas mentiras. E nós vamos conduzindo a nossa vida dessa maneira, tentando agradar aqui e ali, através de pequenas mentiras, tentando levar vantagem aqui e ali, através de pequenas mentiras. É ou não é um delito? Ah, mas é um delito que não é tão grande assim. Depende do ponto de vista. E depende do meu momento evolutivo. Fomos criados simples e ignorantes. Sim, todos. Porém, alguns em uma época, outros em outra época. Naquela época em que o Cristo veio, pode ser que nós estivéssemos lá, na turba, crucificando o Cristo, apoiando a pena de morte do Cristo. Porque ainda não tínhamos consciência. A nossa noção de amor era uma noção muito pequena. Não que hoje seja muito grande, mas com certeza hoje é muito maior do que era antes. Então, nós vamos vendo que a cada vez que nós retornamos ao planeta, nós vamos aprendendo. E aí sim começa a entrar o Espiritismo. Bendito e santa doutrina espírita, que nos permite entender que somos espíritos. E que se eu der fim ao meu corpo, poxa, eu não vou morrer. Me encontrarei no plano espiritual com aquilo que eu fiz de bom ou com o que eu fiz de ruim. Com aquilo que eu tenho que aprender e aquilo que eu já aprendi. Então, a cada vez que eu retorno, aprendo e retorno para o meu mundo principal, que é o mundo espiritual. Assim também acontece com os criminosos. Assim também acontece com todos aqueles que, por motivo torpe ou não, cometem delitos. Eles chegam para aprender. Num planeta de aprendizado. Porque não tem condições de estar num planeta onde a sabedoria impera. Mas se eu estou nesse planeta, será que eu também tenho que aprender? Tenho. Sinto muito contar para vocês que nós estamos num princípio de igualdade. Todos estamos juntos. Eu posso ter chegado um pouquinho antes, corrido um pouquinho mais, mas todos nós, utilizando o mesmo corpo físico, igual, ou seja, com o mesmo fluido cósmico universal, ou seja, com vibrações parecidas. E assim esses espíritos vão sendo colocados no planeta. Para que junto a pessoas que já aprenderam a não fazer coisas graves, a não matar, a não cometer delitos muito graves, como são os delitos que hoje são considerados, às vezes nem tão graves, né? Porque se você for para o regime islâmico, só ser contra a religião do coleguinha, você já vai ser
poderá ser vítima da pena de morte. Então a gente está vendo que quantos espíritos estão saindo da Terra hoje ainda vitimados por uma ética inadequada, a ética que foge da ética do Cristo e que foge do sentimento de amor do Cristo. Ah, Carolina, mas é diferente. Você não viu aquilo que aconteceu aqui naquele dia? Aquilo foi horroroso. Eu tenho certeza. Tenho certeza que quantas coisas que nós hoje consideramos horrorosas, graças a Deus, nós consideramos horrorosas hoje e não repetimos. Mas será que há 2 encarnações atrás eu achava isso tão horroroso assim? Será que eu era capaz ou não de repetir estas ações? Conversando semana passada com um médium muito conhecido. Essa história é pública, está na internet, por isso me dou ao direito de contá-la aqui. Um médium do Centro Espírita Frei Luís, ele pessoalmente me contou, mas eu já havia escutado na internet sobre isso. Um depoimento que os médiuns lá, os frequentadores e alguns médiuns, eram todos ex-assassinos, envolvidos na morte de mais de 2.000 indivíduos na Idade Média, sendo que muitos deles emparedado vivo. E que agora, arrependidos, estão trabalhando no serviço do bem. Isso foi quando? 1600, 1700? Não tem tanto tempo assim. Mas eles sabem disso. Nós não sabemos. Então a gente está vendo que os nossos julgamentos, eles são frágeis, têm argumentos muito frágeis, a partir do momento em que eu entendo que sou um espírito reencarnante e que errei e que continuo errando. Esses argumentos que eu trago hoje na ponta da língua para julgar aquele que comete um grave crime, caem por terra abaixo. Quando eu souber tudo aquilo que eu já fiz na minha encarnação. Espero que eu não saiba tão cedo, porque creio que não estou tão preparada como estão os médiuns lá, como esse companheiro que me deu esse depoimento há 2 semanas atrás. Mas como não sabemos e temos certeza que nós não fomos Paulo, porque senão nós estaríamos em outros momentos encarnatórios, que não aqui, novamente, juntos, nós sabemos que o nosso conceito de ética também, ele é frágil. E por isso nós nos reunimos. E por isso nós nos comprometemos diante de Deus, diante de Jesus, a reorganizarmos o nosso pensamento e também a conduzir o pensamento de outros para o bem, para o bom. E isso nós fazemos nas casas espíritas, nos centros religiosos, nos centros cristãos, em todos os lugares onde a moral e o amor do Cristo predominar. Não importa se sejamos espíritas ou não. Importa qual a minha vontade de mudar. Então a gente chega num ponto muito interessante da nossa conversa. Que eu, como médica, eu sempre medicalizo as situações. Ontem mesmo foi uma brincadeira que nós estávamos fazendo, que a companheira falou uma coisa e eu imediatamente medicalizei a coisa, porque isso está na minha cabeça. Então eu medicalizo situações.
toda vez que nós enxergamos um grande assassino, uma pessoa que cometeu uma coisa extremamente bárbara, a primeira coisa que eu acredito que nós devêssemos enxergar é um grave paciente terminal em UTI. Quem faz visita aos hospitais está acostumado a ver aqueles pacientes graves, sofridos. E assim a gente enxerga um indivíduo que ainda não consegue exercitar o amor minimamente. Porque ele é um grande doente da alma. Ele traz os seus conceitos de amor totalmente doentes. Só que quando eu pego um paciente com câncer, todo mundo se comove. Porque ele é um paciente muito grave. Nós estamos vendo ele definhar na nossa frente. Então o que a gente vê, a gente consegue se condoer. Porque somos meio crianças, né? Precisamos ver as coisas. Precisamos tocar nas coisas. Somos concretos ainda. Então, as doenças de pele, então, são as doenças que mais incomodam o ser humano. Mas as doenças do espírito são as doenças mais graves. Porque elas precisarão, com certeza, de muitas e muitas e muitas encarnações para serem curadas. E se eu tenho condescendência com um paciente terminal numa UTI, entendo que ele é doente, por que não ter condescendência com este indivíduo que erra tanto? Isso não quer dizer que ele tenha que manter o convívio conosco, com a sociedade, porque ele ainda não é capaz disso. Então, o que se propõe seriam apenas alternativas. Porque se ele desencarna no ódio, ele com certeza será um problema muito maior para a sociedade do que se ele estiver encarnado. Muitos irmãos que desencarnaram no ódio ficam ainda na atmosfera da Terra, causando discórdia, causando problemas, causando até doenças. Enquanto que um companheiro desse, que ainda não consegue conviver em harmonia conosco, se ele tiver um tempo de uma pena estendida para conseguir pensar naquilo que fez, ele vai desencarnar rapidamente com muito ódio. Claro que nós temos que levar em consideração que nós moramos no Brasil, que o nosso sistema penitenciário é complicado, que as coisas aqui são difíceis, porém eles nasceram aqui. Eles não estão cumprindo pena de morte em outro local, ou pena perpétua em outro local. O Brasil não tem pena perpétua, são 30 anos no máximo. Né? Então, a gente vai vendo que essa legislação ela está se aproximando daquilo que é mais agradável a Deus. A nossa legislação brasileira, apesar de todos os problemas que nós temos no Brasil, está caminhando para uma legislação que seja mais agradável a Deus. Os problemas administrativos são muitos ainda. Mas cabe a nós também modificarmos isso. Porque do mesmo jeito que os hospitais e as UTIs estão em situação calamitosa no país, ou não estão? Assim também estão os cárceres. Mas e se eu não puder fazer nada? E se eu não tiver capacidade de fazer nada por aquele indivíduo? Nós sempre temos o que fazer. Primeiro, não emitir pensamentos de vingança. Porque os nossos primeiros pensamentos são de vingança. E às vezes eu fico tão triste quando a gente vê assim na televisão as famílias chorando e eles dizem, eu quero justiça. Mas o que se traduz ali naquela palavra é eu quero vingança.
Eu quero vingança. Então, a gente conseguir não emitir esse pensamento de vingança já é um caminho muito bom. Eu conseguir nutrir um sentimento de piedade por eles também é um grande caminho. Porque o escândalo é necessário. Mas ai daquele que promove o escândalo. Ou seja, quem pereceu naquela situação não foi ao acaso, porque não existe acaso para Deus. Porém, quem conduziu aquela situação, quem foi o executor da situação, ele vai ter que se haver com as questões da lei de Deus. Então, nós, pelo menos, conseguirmos ter piedade deste indivíduo, isso, com certeza, vai ser traduzido numa atmosfera terrena muito melhor do que a atmosfera que nós temos hoje. Quando nós vemos acontecer aqui no Rio, linchamento. Então nós temos que falar sobre isso, gente. A sociedade tem que falar sobre isso. Isso não pode ser alguma coisa que a gente cala. Porque fica bom para a gente se ele sair de cena. Nós temos obrigação com Jesus de falarmos sobre isso. Com a outra conotação. E eu vou aproveitar esses minutos finais, de 15 minutos que eu tenho, para conversar sobre uma outra tipo de pena de morte. Existe uma pena de morte que, para mim, é uma das penas mais duras que um indivíduo pode exercer sobre outro, que é o aborto. O aborto é uma pena de morte. É você não permitir que o espírito reencarne quando aquele corpo não tem condições nenhuma de se defender. Nenhuma. Nem gritar ele pode. Então eu pensei muito se eu ia falar sobre isso ou não. Mas eu decidi que a gente precisa conversar sobre isso também. Amanhã, Cláudia também falou sobre a marcha que vai ter em Copacabana, a favor da vida, contra o aborto. Isso é um movimento que está acontecendo no Brasil inteiro. Ele se originou no Paraná. E esse movimento está ganhando corpo. É um movimento que não tem religião. É um movimento não religioso. Igreja católica, igreja evangélica, ateu, espíritas, budistas, quem quiser participar. Por que nós hoje falamos sobre isso? Porque nós estamos em iminência de permitir que o aborto até o 3º mês de gestação seja legal no nosso país. No 3º mês de gestação, eu já sabia o sexo do meu filho mais novo. Ele já pulava no meu útero. Ele tentava levar a mãozinha na boca. Ele era um bebê. Hoje é um rapaz de 18 anos, graças a Deus. Mas com 12 semanas, eu já sabia para que ele tinha vindo. Levado, pulava o tempo todo. Então, a civilização moderna quer coisificar o feto. Ou seja, tornar o feto uma coisa. Porque se é uma coisa, se não é humano, eu não tenho responsabilidade e nem vou ficar com peso na consciência se eu matar aquilo. Mas a partir do momento em que nós mostrarmos, que nós lutarmos para que esse indivíduo não seja visto como uma coisa,
mas como um indivíduo, um espírito que tem o direito de estar no nosso planeta, nós vamos fazer um movimento bom. Porque quando a gente entra na faculdade de medicina, tem a matéria de ginecologia e obstetrícia. E lá a gente passa pela embriologia. E na embriologia, todos os livros texto de embriologia do mundo dizem que a vida começa na fecundação. Quando o óvulo, o espermatozoide se liga ao óvulo. Ali, primeira multiplicação, vida. Outro DNA. Não é o meu, não é do meu marido. É um DNA do meu filho. A vida começa na fecundação. E quando as pessoas que estão falando a favor do aborto, eles argumentam, eles querem dizer que só é um ser vivo, só é vida depois de 3 meses, quando o sistema nervoso está completo. Então, eles não têm argumentos justos e verdadeiros. E qual vai ser a nossa posição ética com relação a isso? Somos a favor da vida. Nós cristãos somos a favor da vida. Em qualquer época da vida, que seja do embrião da primeira célula, ao momento em que eu desencarno. Eu sou tanto a favor da vida contra o aborto, ou a favor da vida contra a eutanásia. Somos a favor da vida. E nós precisamos eticamente nos posicionar sobre isso. Não podemos condenar a pena de morte, que se diz que no Brasil não existe, espíritos que trazem corpos indefesos. E ampliarmos os nossos problemas, que já são muitos. Em 2014, se eu não me engano, doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, foi informada que se até 2020 nós não aprovássemos a lei do aborto, nós conseguiríamos nos livrar de graves problemas kármicos com relação à coletividade. Mas se nós não conseguirmos, nós teríamos graves problemas dali para frente, entre eles guerras. 2018 que ela falou. 2018 que ela falou. Foi 2020 não, 2018. 2018 é ali. Isso está lá no Supremo Tribunal. Lembra dos fariseus? Os doutores das leis? Eles estão lá. E eles são duros. Muito duros de coração. Muito mesmo. Então, cabe a nós, todos, espíritas, cristãos, pais, mães, irmãos, filhos. Porque se nós estamos aqui, é porque as nossas mães permitiram. Se eu estou falando aqui hoje, é porque minha mãe não pensou em me abortar. Então, cabe a nós caminharmos juntos nessa batalha, nessa luta, que é muito importante. E não é uma luta da Associação Médico Espírita do Brasil. Não é uma luta dos grupos pró-vida, que tem muito. É uma luta de todos nós. Não queremos punir a pessoa que faz o aborto. São pessoas que estão sofrendo. E às vezes sofrendo muito. Mas temos que ampará-las e temos que orientá-las para que elas não caiam nessa situação que, na grande maioria das vezes, segundo os estudos e as pesquisas, termina em depressão, em problemas graves de saúde mental para quem efetivamente
se deixou conduzir por essa ideia. Então, a gente passou por muitas dessas perguntas aqui. Nós conversamos sobre várias perguntas. E para a gente tem alguns minutos ainda, tem uma pergunta muito interessante, que é a primeira, que os espíritos perguntam, que Kardec pergunta se a pena de morte vai desaparecer. Então, depois disso tudo que a gente conversou, eu tenho certeza que a pena de morte vai desaparecer. Não importa se a pena de morte é ao que cometeu um crime ou ao espírito que está chegando. Não importa qual pena de morte nós estejamos falando. Mas a pena de morte vai desaparecer, porque o amor está crescendo. Porque nós estamos evoluindo. Nós já evoluímos tanto que tudo aquilo que aconteceu na Idade Média, nós achamos que aquilo ali era, às vezes, coisa de romance, porque a gente não consegue acreditar que alguém faria isso com outro alguém. Olha como isso é bom. Não é bom? Então, daqui a 200 anos, nós vamos pensar a mesma coisa, de coisas que nós fazemos hoje. Porque nós estamos modificando o planeta. Nós estamos modificando a vibração desse planeta. Então, quando os espíritos dizem que incontestavelmente a pena de morte desaparecerá, espero que vocês não tenham dúvida disso. Porém, e sempre tem um porém, tudo depende de nós. Porque para que cheguemos a um fim, tem que existir um começo. E o começo, ele é individual. Porque cada indivíduo faz uma coletividade. Então eu posso impregnar uma coletividade com ideias boas. Eu posso achar um outro parceiro que tem as mesmas ideias do que eu e impregnarmos mais gente ainda. E isso nós temos feito. Por isso nós falamos tanto. Por isso a internet está aí. Pessoas hoje podem estar escutando e refletindo sobre isso lá no Oriente Médio. Então, a inteligência faz com que nós progridamos. Mas só a inteligência não será capaz de fazer a evolução do nosso povo, do nosso planeta, da nossa espécie humana. A inteligência tem que vir associada com a ética e a moral do Cristo. E quando eu tiver em dúvida sobre o que eu vou fazer, qual caminho eu vou tomar, qual a decisão mais acertada, eu preciso recorrer ao Cristo novamente. Eu preciso recorrer ao Evangelho, porque somos pessoas muito felizes e agradecidas, porque nós temos muitas coisas a recorrer. O Cristo retornou, nos deixou um legado, não de palavras, porque ele nada escreveu, mas de atitudes. E só porque o legado foi de atitudes é que isto perpetuou-se. Porque as palavras se vão e as atitudes ficam. Então que nós deixemos um legado de atitudes boas nesse planeta. Que deixemos um legado, não como Cristo, que ainda estamos longe de sermos seres puros, angélicos, mas um legado do meu melhor. O que eu puder fazer de melhor pela minha comunidade, pelo meu planeta. Se eu não puder fazer nada material, que eu faça nos meus sentimentos. E se eu conseguir retirar o sentimento de raiva, de vingança do meu coração, pode ter certeza, gente, nós ganhamos a encarnação. Ganharemos a encarnação.
Porque nós não temos como resolver todos os problemas da nossa encarnação. São muitos. Mas se eu resolver um, eu ganho a minha encarnação. Sairemos daqui certos que promover a morte do corpo não resolverá o problema. E que o sentimento é que mudará toda essa estrutura que nós estamos vivendo hoje. Então, diante dessas reflexões, convoco vocês a participarem, sempre que puderem, pelas lutas a favor da vida. Sejam preenchendo questionários, se forem solicitados, pedindo assinatura, brigando lá com o pessoal do STF, dando lá o nome, dizendo que nós somos contra. Lutando aqui na casa, há vagas no serviço do bem. Eu sempre falo isso, por isso que eles estão rindo de mim. Há vagas no serviço do bem. E nós temos grupos que acolhem as pessoas que precisam. E nós vamos fazendo a diferença, atuando e deixando os nossos bons sentimentos impregnar a nossa comunidade. Graças a Deus. Capítulo 7, 20. Qual foi o capítulo? 7, não, peraí. 7, de 3 a 6. Espera, deixa eu confirmar, Soraya. Vou dar uma revisão em casa. Não, capítulo 20. Jesus, espera aí. Capítulo 7, 3 a 6, é isso mesmo. Bem-aventurados. Capítulo 7, itens 3 a 6. Tá? Que é melhor. Tá bom. Esse. Não é melhor. Eu tenho